E agora falando um pouco dessa nova realidade, né, de uma empresa AI native, na frente de pesquisa você colocou que tem alguns objetivos ali de trabalhar com uma questão de auto-research, né, das pessoas mesmo, qualquer pessoa da equipe fazer sua própria pesquisa e também das personas sintéticas, né? Você pode contar um pouquinho para a gente desses seus pensamentos, o que você está Legal. imaginando? São ainda pensamentos, tá? Eu não sei se eles vão se materializar, mas a gente está muito numa visão, Gil, de construir personas sintéticas para apoiar o processo de validação, e aí eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, mas também da questão do auto-research, né? O auto-research, na minha opinião, ele tem um outro lugar, não só de eu conseguir fazer o research com uma pessoa autônoma, mas dele ser feito de forma contínua dentro de uma interface. Então, quando eu tenho de novo, olha como tudo se conecta. Eu tenho um User Journey Map, onde eu tenho jobs to be done e oportunidades de venda. Então, quando eu quero fazer uma venda cross de um produto dentro de um ecossistema, eu tenho ali mapeado. Eu posso definir isso para um agente que roda o tempo inteiro lá dentro e ele fica mapeando o quanto daquele job to be done foi concluído, por alguns gatilhos. Então, o cara precisa gerar uma nota fiscal. Aí ele precisa emitir essa nota fiscal. Aí ele precisa separar esse produto do estoque. Aí ele precisa gerar uma etiqueta de envio. E aí ele vai enviar esse produto. Então eu tenho ali jobs muito bem definidos que esse cara precisa fazer. Quando ele vai completando isso, eu tenho uma visão sistêmica com números. Isso é um auto-research para mim. Né? Então isso é o processo onde eu vou entendendo a parte de adoção, ainda não de oportunidades. Quando ele não completa isso, eu sei aonde disparar a visão de oportunidade. Eu sei aonde eu vou disparar a visão para validar com esse cara. Ou um NPS, ou um CSAT, ou uma pesquisa mais quant ali, né? Ou um questionário de adoção, enfim. Então, eu consigo ter esse momento muito mais quente, o que é positivo. Sobre as personas sintéticas, o que é um comportamento, até discutindo com alguns amigos meus que são bastante referência no mercado aí, o que eles me trazem, cara? A persona sintética, o bom e o ruim dela é que ela não tem sentimento. Então, ela não é afetada pelo externo. Né? Então, se você pegou o trânsito em São Paulo, aí o motoqueiro te fechou, ou você fechou alguém, ou bateu o carro, ou você está meio gripado hoje, ou está um dia chuvoso, você gosta de um dia ensolarado. Tudo isso muda a tua percepção e o teu nível de engajamento. Então, quando você está menos engajado, você está menos aberto para adotar soluções novas. Então, num dia desse, pode impactar num pequeno percentual como é a sua percepção de adoção. Então, esse número pode se deslocar muito. Estou falando de coisas simples do dia a dia, mas se for uma coisa mais grave, né? Você perdeu um parente, você teve um problema, você teve que desligar uma pessoa do seu time, você teve, enfim, um prejuízo. Né? Isso tudo afeta muito como você interage quando a gente mapeia a adoção e principalmente de forma quente. Então você imagina que você teve um problema, você está com a cabeça quente, aí você chegou no trabalho, aí você precisa rodar um negócio e aí a ferramenta deu um problema, aí você tentou falar com o time de suporte, o time demorou para te atender. Cara, a hora que você for falar e dar um feedback, isso aqui é um lixo, isso aqui tá péssimo, isso aqui tá horrível. Ao mesmo tempo que você teve um dia bom com a tua família, né? O teu filho acordou lá e foi lá e te deu um beijo. E aí você pegou um caminho sem trânsito, chegou no escritório, e aí a galera tava feliz, e aí você fez um negócio lá e funcionou. Cara, o seu feedback daquela ferramenta, daquele processo vai ser muito melhor. Tudo isso impacta. E a gente ainda mantém esse cluster. Né? Pode parecer muito, muito viajado isso, mas quando a gente mede no nível de precisão que a gente quer medir, a persona sintética ela não tem esse viés. Então ela mede adoção, usabilidade e métricas focadas em acessibilidade e interação. Então ela pensa se aquele fluxo é o mais burocrático ou não. Se ele é o mais fácil ou se poderia sistemicamente, né? Reduzir etapas. Então, pensando de uma forma sistêmica, eu vou aqui colocar o meu CEP. Né? Ainda hoje a gente tem processos que, não na List, óbvio, mas em outras empresas, que você digita o CEP e aí ele não carrega o nome da rua. Cara, isso uma persona sistêmica vai te falar o tempo inteiro. Eu não sei se um usuário vai ter essa percepção, dependendo do nível do usuário. Né? O nível de interação que ele tem. Eu estou dando um exemplo ridículo aqui, tá? Mas só para entender aonde a visão sistêmica de uma máquina pode ser muito favorável num processo de adoção, né? Num processo de curva de evolução e de design de interação. Né? Então a gente fala como tirar um viés, por exemplo, mais regional.
com termos mais regionais, para uma atuação país, Brasil, um país tão grande quanto o nosso, cara, o que você fala no norte, você não fala no sul, né? A gente tem esses regionalismos. Uma persona sintética pode detectar isso num tom de voz. Ela pode detectar isso num go-to-market. Né? Então, eu acho que a parte do auto-research com personas sintéticas, ela é um complemento muito bom para o humano. Mas ainda vai ter que ter a validação humana. Porque a gente tem que entender se aquilo ali faz sentido para o negócio dele no momento do negócio dele. Então, de novo, eu quero lançar uma feature. A persona sintética pode entender quanto é a fatia na base de clientes que eu tenho que estão dispostas a adotar aquele tipo de solução. Porque ele tem um tamanho de empresa, ele tem um tamanho de faturamento, ele tem um posicionamento no mercado. Se a gente cruza isso, a gente fala, cara, isso faz sentido para esse cara. Né? Que é a visão do negócio, que pode hoje ser colocada numa persona sintética com viés de negócio. Ou num processo de construção de logística, numa persona sintética com viés de logística. Né? Como é que funciona esse processo mais técnico? Né? Então, não é o cara do chão do CD que vai ter que me responder isso. Eu posso transformar isso em uma skill. E isso vira uma persona sintética. Mas, no futuro, a gente precisa ver se faz sentido para aquele timing de adoção daquele usuário. Então, a gente ainda vai ter processo com os usuários. Mas a gente tem cada vez mais tentando explorar, cara, a persona sintética e como que a gente pensa nesses fluxos de otimização, aí, de validação mais técnica. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo, ou clique aqui e siga o canal da Tuya e assista todos os vídeos.